Filipenses capítulo 3. Veja o apóstolo Paulo dando-nos aí outra vez, uma grande verdade, uma grande palavra sobre isso. Filipenses capítulo 3, versículo 4 em diante. Diz a palavra do Senhor: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo entrou na casa de luto. Paulo, dentro da sua existência temporal, da sua vida temporal, da sua vida finita, ele alcançou todo aquele currículo maravilhoso. Mas quando ele viu que tudo aquilo era refúgio, tudo aquilo não fazia sentido nenhum e nunca daria sentido a ele, então ele abriu mão, por causa de Cristo. Paulo, por isso ele disse: estou crucificado com Cristo, eu morri para o mundo. Paulo exclusivamente bebia de uma única fonte, a vida ressurreta de Cristo Jesus. É por isso que Paulo impactou o mundo da sua época. É por isso que os irmãos primitivos impactaram o mundo da sua época, porque eles viviam uma vida de demonstração, sem muita falação. Então Paulo aqui está mostrando para nós, nesse livro de Filipenses, que ele entrou na casa de luto e percebeu que todo aquele currículo maravilhoso dele não era nada mais do que, como diz outra versão, esterco. Tudo que ele alcançou com a sua vida existencial, a sua vida temporal, somado tudo, deu um montinho de esterco. Toda a sua busca, alegria, felicidade, sentido de vida, valor de vida, propósito de vida, era esterco. E quando ele perdeu, abriu mão de tudo aquilo para ganhar a Cristo, ele encontrou o sentido da vida. Por ele morreu. Capítulo 20, não precisa ir lá, capítulo 22 de Gênesis tem a história de Abraão entregando o seu filho Isaque. Que coisa impressionante. O que ele queria dizer com aquilo? Que Abraão não se agarraria ou não colocaria o finito como mais importante que o infinito. Ele não pegaria o temporal como algo mais valioso do que o eterno. Abraão entrou na casa de luto. Ali é um sentido real de morte. A minha existência temporal não tem sentido fora do eterno. Ele abriu mão daquilo que era mais precioso, o seu filho. O que Jesus fez? Quando ele veio a este mundo, ele abriu mão da sua existência temporal. Ele não viveu da sua própria vontade, não é isso que a Bíblia fala? Eu não vim do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não é isso que ele diz? Assim como eu ouço, assim eu julgo. Uma comida eu tenho que comer e essa é a fazer a vontade do meu Pai. Isto é andar de modo crucificado. Isto é simplesmente abrir mão da sua vida existencial temporal. Foi o que Jesus fez. Então ele nos convida a andar dessa forma, a abrir mão da nossa vida temporal. Não tem sentido. Você não precisa ter medo da morte. Você já morreu. Você não precisa ter medo da morte. Não faz sentido, porque você já, e eu também, morremos. Essa existência passou, já era. O mundo está condenado, você também. Mas a vida ressurreta de Cristo em você é a grande resposta. E a grande expressão do avivamento que nós precisamos. Isso é viver na prática. Isso é viver de modo demonstrado. Então, quando nós estamos lá na rua, quando nós estamos compartilhando com aquelas pessoas que nós conhecemos, então nós temos a vida demonstrada, a vida de Cristo. Aí você chega àquela pessoa que você quer apresentar a Cristo, começa a murmurar.
Você vive uma vida destruída. Você vive uma vida inquieta. Você vive uma vida perturbada. E quer dizer para o outro que você evangeliza que você tem a resposta para ele? Sabe por que você está assim? Porque você se agarra à tua existência temporal. Você não chegou à conclusão de que ela não serve para nada. E que só a vida ressurreta de Cristo vai lhe dar a condição de você viver dando graças em todas as coisas. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Uma pessoa que vive pela vida ressurreta tem sempre o louvor nos seus lábios. Porque ela vive pela vida ressurreta de Cristo. Não fica nhenhenhenhenhenhen na vida. Sempre está ruim, sempre tem um problema. Não tem testemunho. Imagine isso dentro de um contexto da igreja. É isso que nós estamos apresentando para o mundo. Não temos vida demonstrada. Temos muita falação e pouca demonstração. Irmão, nós precisamos ser despertos ou despertados dentro desse assunto. A prática do nosso avivamento está relacionado com este aspecto de uma vida demonstrada. Precisamos ousar a entrar na casa de luto e entender o que aconteceu conosco lá. Olhe para você lá e fale assim, isso aqui sou eu. Então vou me apegar nesse pedacinho de vida e tentar construir a realidade da minha alegria e felicidade. Só Cristo, a vida ressurreta dele em você. Este é o caminho de um grande avivamento. Este é o caminho que o Senhor quer que nós tomemos, para que, mesmo em grandes lutas, em grandes dificuldades, nós possamos, vocês se lembram, nós possamos, como Abacuque fez, dizer assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Este é o estilo de vida de um cristão, em meio ao caos moral, ao caos espiritual. É quando você pode demonstrar pela vida, a vida ressurreta de Cristo, que em meio ao caos há uma resposta. Há algo que nós podemos dizer a esse mundo. E um irmão chamado Baxter, numa das partes do texto aqui, ele traduz da seguinte maneira, especificamente o versículo 18. Pularei de alegria no Senhor, rodopiarei de júbilo em Deus. Que coisa linda! Em meio ao caos. Então as pessoas precisam ver em nós uma diferença. E essa diferença é a vida de Cristo que deve ser demonstrada. Irmãos e irmãs, Judá não ouviu o clamor de Abacuque, de Jeremias, não ouviu. E foi levada pela mão governamental de Deus ao cativeiro. Como já foi falado, não ouviu. Experimentaram o chicote de Deus nas costas, 70 anos de cativeiro. Mas Deus nunca desistiu do seu povo. Irmãos, para que possamos ir para a conclusão, devemos entender que há esperança para nós. O Senhor espera uma resposta do seu povo. A igreja precisa responder com uma vida de demonstração, como temos aqui insistido muito. Há uma esperança, mas nós precisamos entrar na casa de luto e entender o que aconteceu com a nossa vida temporal na obra de Cristo. Ela foi tirada, foi crucificada nele, e agora nós temos a sua vida ressurreta habitando em nós. Devemos, por esta vida, praticamente, viver nesse mundo. É prático, irmãos. Mas a grande questão para nós irmos para o fechamento, a grande questão é a compreensão dada pelo Espírito, a luz do Espírito vindo no nosso coração, na nossa mente, para enxergarmos o que realmente isto significa. Aí você vai ser uma pessoa diferente lá fora, no seu lar, no seu trabalho. Você vai saber que você é um peregrino e forasteiro.
que a tua pátria está lá nos céus, que nós aqui somos apenas sal nessa terra e luz desse mundo, para através do nosso testemunho, muitos possam ver que a resposta do fracasso que há nessa humanidade é Cristo Jesus. A humanidade deu as costas para Deus e está colhendo o seu fruto. Deu as costas aos princípios elementares que governavam e davam equilíbrio a ela, como foi falado, verdade, valores, moralidade e família. Então nós precisamos entrar com a vida de demonstração, mostrar que isto é real, Cristo é a solução, Cristo é a resposta para todas as coisas. Então qual é a resposta da igreja? Qual é a resposta que devemos dar? Uma vida de demonstração, uma vida na prática, Cristo vivendo em nós, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor seja honrado, o Senhor seja glorificado na vida dos santos. Maravilhoso Senhor, encomendamos as tuas mãos, a tua própria palavra. Nós não queremos continuar mais os mesmos. Nós queremos viver, Senhor, uma vida em ti, a partir da vida ressurreta de Cristo. Abra os nossos olhos para entrarmos na casa de luto e vermos que não há mais nada nessa existência temporal que já foi crucificada com Cristo. Nos dê a graça de vivermos de tal forma que somente Tu seja manifestado, que sempre o Senhor cresça e nós diminuamos. Ajuda-nos, Senhor, te pedimos um avivamento que vem por essa realidade da Tua própria vida sendo revelada em nós, para a glória do Teu próprio nome, em nome de Jesus, Teu santo e precioso nome. Amém.